Irmãos, no versículo 1, nós somos convidados, não somente nós que estamos aqui, a adorar e louvar o Senhor, mas toda a terra. E quando nós lemos essa expressão, todos os moradores da terra, nós lembramos de João, capítulo 3, versículo 16. Deus, Ele é um Deus que Ele não faz acepção de pessoas. E no Salmo, no livro de João, capítulo 3, 16, fala que Deus, Ele amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, quando fala mundo, é a humanidade, né? Então, o salmista convida nós a celebrar ao Senhor toda a terra, e nós podemos trazer à memória o que Jesus falou a respeito do amor de Deus. Então, nós sabemos que há muito tipo de amor, né? E muitos deuses, né, em outras nações que estão sendo pregados que não são deuses, mas o nosso Deus que criou os céus e a terra enviou o seu único Filho para nos dar a salvação. E aqui fala assim: sabei que o Senhor, Ele é Deus. Então hoje nós estamos aqui, foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. O que nós entendemos? A Bíblia fala que todos nós, na face da terra, não há um justo sequer. Ou seja, não há ninguém melhor que ninguém. Todo mundo pecou, todo mundo se desviou por seus próprios caminhos. Mas o Senhor, a Bíblia fala que Ele não tem prazer na morte do ímpio, na morte do pecador. Que o prazer de Deus é que o pecador, todo pecador, venha se arrepender de todos os seus maus caminhos e venha ter vida com mudança. Isso está bem claro hoje. Que Deus prova o seu amor para conosco novamente, em que Ele deu o seu Filho sendo nós ainda pecadores. Quando nós somos pecadores, irmãos, a Bíblia fala que aquela época da nossa vida que nós estávamos andando nos nossos próprios caminhos, diz que nós estávamos nos constituindo a nós mesmos como inimigo de Deus. Então pensa bem, nós estávamos nos constituindo a nós mesmos como inimigos de Deus, e Deus foi e enviou o Filho dele para nos salvar. Então a declaração de amor é muito forte. Por que eu estou falando isso? Hoje nós estamos fazendo essa campanha, né, para que Deus está abençoando os nossos filhos. E eu estou querendo trazer para a igreja como que Deus nos ama, como que é grande o amor de Deus para com as nossas vidas, como é grande o amor de Deus para com os nossos filhos. Nós vemos às vezes que tem pessoas que têm medo de Deus. Deus não quer que a gente tenha medo dele, Deus quer que a gente tenha temor, né? Mas temor de Deus para o nosso próprio bem, temor de Deus por amor à sua bondade, pelo seu amor. Então, eu já vi expressões de que o pai era ruim e o filho era bom. Mas como que o pai é ruim se o pai que enviou o filho por amor a nós? Então, o pai, quando nós vemos Jesus, nós vemos a própria natureza do pai em Cristo Jesus, o amor dele. E aqui foi Ele que nos chamou, foi Ele que nos escolheu. Então, a Bíblia nos assegura que nós deitamos, acordamos, nós estamos aqui, porque o Senhor tem nos sustentado, Ele tem a sua mão dele esteve sobre a nossa vida. E aqui fala assim: entrai pelas portas dele com louvor, e em seus atos com hinos, louvai e bendizei o seu nome. Porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração em geração. Então, outra convicção que nós podemos ter, que Deus, Ele é bom, e essa verdade de Deus se estende por todas as gerações. Então, quando nós lemos a Bíblia, nós vemos as maravilhas de Deus, os feitos de Deus. E no versículo 5 nós podemos entender que Ele, como a verdade dele é por toda a eternidade, por todas as gerações, que Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus não muda, Ele é o mesmo. Ele é bom, Ele é misericordioso, Ele tem amor para com as nossas vidas. E lá em Provérbios, os irmãos não precisam abrir as nossas Bíblias. Em Provérbios capítulo 4,
o Senhor, Ele nos dá um conselho. Ele fala no versículo 20 de Provérbios 4, ele fala assim: filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões, inclina o teu ouvido, não as deixe apartar-se dos teus olhos, guarda-as no meio do teu coração, porque são vida para os que a acham e saúde para o seu corpo. Então a palavra de Deus, ela é saúde para o nosso corpo. O que nós temos que aprender, irmãos? Jesus ele falou assim: se nós começarmos a dizer palavras com a nossa boca e não duvidar em nosso coração, o que a gente falar vai acontecer. Então nós temos que profetizar a palavra de Deus, nós temos que dar ouvido à palavra de Deus, acreditar na palavra de Deus. E a Bíblia fala que a palavra de Deus é saúde para todo o nosso corpo. Então, houve uma manifestação de Jesus após a ressurreição dele, e ele se apresentou para os discípulos trancado dentro do cenário. Eles estavam com medo. Então Jesus se apresentou para eles e falou: paz seja convosco. Então essa palavra paz, ela vem do hebraico, e ela significa prosperidade, a bondade de Deus, que a gente venha ter saúde, que a gente venha ter alegria. Quando Jesus ele fez paz seja convosco, em hebraico é shalom, só que a raiz, a etimologia dessa palavra, ela é shalem também, que significa pago. Então quando Jesus se manifestou para os discípulos, ele falou assim: paz seja convosco, e ele se apresentou com marcas na mão, com marcas do lado. O que ele estava querendo dizer? Que está pago, nós somos justificados pela fé, e por esta palavra, são palavras de vida eterna. O Senhor falou que a palavra de Deus, nem só de bom nós vamos ver, mas de toda a palavra de Deus. Então, essa paz que o Senhor nos dá, ela vai acompanhada de um monte de bênçãos, porque está pago, né? O Senhor da dona cruz está consumado. Então Deus, Ele já tem nos abençoado com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então o que nós temos que fazer? Atentar para a palavra de Deus, que a palavra de Deus ela é uma palavra incorruptível, ou seja, é uma palavra que não está sujeita à morte, não está sujeita à destruição, não está sujeita à corrupção. Então essa palavra de Deus, a Bíblia fala que quando nós recebemos essa palavra de Deus com mansidão, ou seja, nós aceitamos o conselho de Deus da forma que está escrito. Se nós receber, essa palavra é poderosa para salvar a nossa alma, ou seja, tudo que diz respeito à nossa vida, a nossa alma, o nosso corpo e também as causas que nós colocamos diante de Deus, porque Deus ele nos assegurou que o justo ele viverá pela fé. Então ele confirmou: pela fé você vai viver, ou seja, pela fé você vai contemplar as bênçãos de Deus na sua vida, você vai contemplar as bênçãos de Deus na vida dos seus filhos, você vai contemplar os milagres de Deus, mas é pela fé. Agora eu quero deixar uma palavra para que os irmãos venham nunca desistir, venham sempre perseverar. Em Daniel capítulo 12, versículo 13, fala assim, só no primeiro, na parte já do versículo, Daniel 12, 13, fala assim: ó, tu, porém, vai até o fim. Então nós somos convidados por Deus para viver pela fé, e nós devemos ir até o fim. Então é uma trajetória para a gente percorrer. Então nós temos as nossas metas, nós temos que começar, eu estava pensando hoje que nós temos que começar a marcar, porque o Senhor fez uma pergunta uma vez para uma pessoa: o que tu queres que eu te faça? E tudo que está escrito na Bíblia serve para a gente também. Então o que a gente quer que Deus faça para nós? Então nós temos que começar a marcar no papel que a gente quer que Deus faça para a gente, e buscar base na Bíblia, começar a declarar essa palavra de Deus. Porque a Bíblia fala assim para nós não se apartar dessa palavra, mas meditar nela de dia e de noite, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Então quando a gente estamos meditando na palavra de Deus, quando a
gente estamos ouvindo a palavra de Deus, então isso vai gerar fé em nossos corações. Então nós temos causas, nós temos que começar a anotar as nossas causas, buscar base na Bíblia, começar a orar a Deus segundo a sua palavra e profetizar dentro das nossas casas a palavra de Deus. E a Bíblia fala que quando a gente não duvida, aquilo que a gente começar a profetizar, a gente vamos contemplar o agir de Deus na nossa vida. Porque a palavra, irmãos, ela é a espada do Espírito Santo, é a arma que nós temos para lutar contra o diabo, para que o diabo venha fugir dos nossos caminhos, porque o diabo sempre vai vir contra nós nos nossos caminhos. Então nós temos que meditar na palavra e começar a declarar a palavra dentro de casa. Eu lembro que uma vez, eu estava desempregado e eu tomei uma decisão meio precipitada, e eu aprendi uma lição muito grande, porque o Senhor fala assim, irmãos, não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta a cada dia o seu mal. Então hoje, como nós estamos falando de saúde, qual que é a pior enfermidade hoje do século? Hoje é a ansiedade. A ansiedade, ela gera um monte de doença, gera depressão nas pessoas, sofrimento, opressão. Então o Senhor fala para nós não inquietarmos pelo dia de amanhã. Então eu tive uma experiência que eu acredito que ela serve de exemplo para a gente às vezes tomar as nossas decisões. Viver pela fé, irmãos, é não se preocupar com o dia de amanhã, é a gente confiar em Deus e entender que basta a cada dia o seu mal. Então eu tinha um problema para resolver, aí eu vendi um carro que eu tinha, um Ford Ka, aqueles hatch, vendi. E agora eu tenho na minha mão um problema para resolver, eu vendi um carro e tinha a solução para resolver aquele problema. Então o que a Bíblia fala? Basta a cada dia o seu mal. A Bíblia fala que nós não devemos presumir do dia de amanhã, porque nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Então tudo que nós vamos fazer na nossa vida, irmãos, nós com fé, pode ter certeza, se a gente colocar as nossas causas diante de Deus, em oração, e buscar ali com paciência, ouvir a direção de Deus, Ele vai nos responder na sua palavra. E Deus está sempre nos respondendo na palavra dele, e nós às vezes estamos passando despercebido. A Bíblia fala que os ouvidos de Deus não está agravado, de maneira que não possamos ouvir, nem a mão dele não está encolhida, mas está estendida ao nosso favor. Ele assegura que Ele está conosco todos os dias da nossa vida. Então isso é o que? É por fé que nós cremos. Deus está conosco todos os dias da nossa vida. Antes de eu entrar para terminar o testemunho, eu vou cantar um louvor aqui, irmãos, que eu fiz isso uma vez, e isso é bom a gente fazer para a gente ouvir e gerar fé em nossos corações. Então o louvor fala assim: Deus está aqui, aleluia, tão certo como aqui eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Irmãos, canta esse louvor na sua casa, atraindo a presença de Deus, porque Deus ele está conosco todos os dias. E eu cantando esse um dia lá em casa, eu senti uma presença de Deus muito forte. Então isso aí vai alimentando a nossa fé, vai alimentando a nossa fé. Então, irmãos, eu tinha um problema para resolver, e eu tinha a solução na minha mão. E o que eu fiz? Eu resolvi o problema pela metade. Peguei a metade do dinheiro e fiz um investimento que aparentemente parecia ser uma coisa boa. Eu acreditei que seria uma coisa boa, porque era uma coisa honesta, mas a palavra de Deus ela sempre nos dá direção. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã, basta a cada dia o seu mal. Então quando nós temos um problema, irmãos, nós podemos já resolver, resolve. Não fique quieto pelo dia de amanhã planejando outras coisas. É um exemplo que eu estou dando, porque eu tinha a solução que eu resolvi. Eu falei, então vou resolver pela metade, eu ganho uns meses, como eu não estou trabalhando, mas eu vou pegar esse dinheiro, vou investir nessas ferramentas e vou trabalhar ali. Aparentemente parecia que foi bom, mas depois começou a dar uns embaraços, dar uns problemas.
problema e aquele problema continuou. Eu gastei aquele dinheiro e o outro investimento que eu fiz começou, parece que dar tudo certo. Daqui a pouco virou aquele embaraço. É o que o Senhor fala, né, que a gente não devemos presumir do dia de amanhã, porque a gente faz planos, mas a resposta ele vem da boca de Deus. Então o que eu entendi? Eu tinha um problema, eu tinha o quê? Resolver, mas eu estava, sem perceber, eu estava inquieto, preocupado pelo dia de amanhã, porque como eu estava desempregado, eu queria trabalhar logo, mas às vezes nós temos que esperar Deus abrir a porta para a gente. Então eu comecei a orar e fazer isso aí dentro de casa. O Senhor está comigo todos os dias da minha vida, nada pode me separar do amor de Deus, eu posso todas as coisas em Deus que me fortalece, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, eu sou abençoado, o Senhor me ama, o Senhor cuida de mim. Comecei a declarar a palavra dentro de casa. Aí eu abri uma porta para mim, de emprego, né? Lá no Mercado Livre, eu trabalho lá, até hoje a porta está aberta, e tipo assim, se eu tivesse resolvido o problema, eu não tinha perdido tempo com outra coisa, aquela porta ia se abrir e eu ia ficar dentro daquele problema. Mas aquele problema me deu uma dor de cabeça. Vocês veem uma coisa assim, Deus sempre dá direção. A gente tem que atentar para isso, não nos inquieteis pelo dia de amanhã. Não vem a inquietação, Deus não quer isso. A gente sabe que vai vir para querer assaltar o nosso coração. Mas vamos confiar em Deus, fazer o que a palavra fala. Está inquieto, vai diante de Deus e ora, e Deus ele vai agir nas nossas vidas. Então nós estamos buscando a Deus nesta campanha, a favor dos nossos filhos, e também nós colocamos outras causas também nessa campanha. Então, vamos até o fim, irmãos, acreditando que Deus ele é um Deus bom, que ele, todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Deus tem chamado nós, e Ele tem um propósito. E domingo passado, eu li aqui na palavra de abertura, uma palavra que aquela palavra que eu trouxe aqui, eu senti muita graça de Deus na hora que eu estava falando ela aqui. Porque quando eu estou em casa, irmãos, eu fico orando a Deus, sabe? Se você parar para sentar comigo, para conversar de Bíblia, nós conversamos o dia inteiro de Bíblia. Mas quando a responsabilidade é vir aqui para ministrar uma palavra de Deus para a igreja, eu acredito que todo ministrante passa por isso, fica apreensivo, porque a gente não quer vir aqui somente trazer uma palavra, a gente quer trazer uma palavra da parte de Deus, porque nós sabemos que quando Deus ele dá uma direção, então ela vai prosperar e cumprir o propósito a qual Deus enviou. Então, no domingo passado, eu estava orando a Deus, Senhor, dá uma palavra, né? Lá para mim poder falar para a igreja. Então eu vi aquela palavra assim, ó, que eu já li aqui, não sei se os irmãos vão lembrar. Eu bem sei os pensamentos que eu tenho ao vosso respeito. E são pensamentos de paz, não de mal, para dar o fim que esperais. Então, irmãos, o pensamento que Deus tem ao nosso respeito é pensamento de paz, é pensamento de bênção. E a Bíblia fala que as bênçãos do Senhor, ela enriquece e não acrescenta dores. Então Deus ele vê o que nós não vê, Deus sabe o que nós não sabemos, Deus entende o que nós não entendemos. O que nós devemos fazer é confiar em Deus e ficar firme, como eu disse nessa palavra aqui, ó. Tu, porém, vai até o fim, não desista, irmão. Se Deus falou que você vai viver por fé, então por fé você vai desfrutar uma vida abundante, porque esse é o propósito de Jesus. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Então ele faz bem seus pensamentos que eu tenho ao vosso respeito, são pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que vós desejais. O que nós desejamos? Eu falei aquele dia, eu tenho certeza que todo mundo deseja isso. Quem não quer ter paz? Quem não quer ser feliz? Quem não quer ter alegria? Quem não quer ter uma vida abundante, ter saúde, ter uma família abençoada, ter uma vida profissional abençoada? Então, Deus ele diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas, irmão, vai ser acrescentada. Então, confia em Deus. E como disse nessa palavra, até a irmã Elza mandou um número para nós, né, irmã? Filhos, né? Dá ouvido para a minha palavra. Então a palavra de Deus, irmãos, ela é poderosa. Deus jamais ele vai
Ele vai falar algo para a gente que ele não vai cumprir. Só que a gente tem que ir até o fim, porque a Bíblia fala que aqueles que crêem, eles verão a glória de Deus. Então nós temos que perseverar e se alegrar no Senhor, porque a Bíblia fala que se Deus é por nós, quem será contra nós? Irmãos, Deus ele é por nós. Às vezes nós nos oprimimos, às vezes nós ficamos, eu não fico oprimido por causa disso não, mas eu já fiquei. Eu sei que tem pessoas que ficam, às vezes nós ficamos oprimidos pelas nossas falhas, e Deus ele tem um amor muito grande por nós. Eu falo assim, Deus é por nós, quem será contra nós? Aí fala assim, ele não poupou nem mesmo ao seu filho por amor de nós. Como que não nos dará também com ele todas as coisas? Então Deus ele tem coisas para dar para a gente, só que existe um processo. Então a Bíblia fala que nós devemos crescer na graça e no conhecimento. Quando nós crescemos na graça e no conhecimento, a Bíblia fala que jamais nós vamos ficar estéril no conhecimento. Ou seja, se a gente não ficar estéril no conhecimento, a Bíblia fala que aquele que aumenta no conhecimento, também aumenta em trabalho. O que isso significa? Que nós vamos ser frutíferos. A Bíblia assegura isso, que aquele que aumenta no conhecimento, ele aumenta também em trabalho, ou seja, vai dar fruto. Então, nós temos que meditar nessa palavra, e profetizar essa palavra, falar essa palavra, não deixar o inimigo nos acusar, não deixar o inimigo nos oprimir, porque Deus ele quer o quê? Que nós tenhamos saúde, assim como bem vai a nossa alma. Hoje a nossa alma está o quê? Justificada. A Bíblia ela nos assegura que a nossa alma ela está justificada. Só que Deus ele quer que tudo vai bem na nossa vida, assim como bem vai a nossa alma. A Bíblia fala que os homens têm o poder de matar o nosso corpo, mas não tem o poder de fazer nada contra a nossa alma. Sabe por quê? A nossa alma está justificada pelo sangue de Jesus Cristo. Romanos 5, eu peço para o irmão abrir Romanos 5, olha que palavra poderosa. Essa palavra eu já me deleitei muito nessa palavra, porque eu sei do meu passado. E o meu passado eu acredito que é pior do que todo mundo que está aqui. O meu passado foi feio. O passado foi feio, irmãos. Olha que palavra poderosa, irmãos. Ó, sendo bons justificados por meio de quê? Pela fé. Nós temos paz com Deus. Essa paz é aquela paz que eu falei, shalom, né? Então Deus ele quer que tudo vai bem na nossa vida, mas às vezes a gente não desfruta por falta de entendimento. A Bíblia fala assim, cresça na graça e no conhecimento. Ó, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Agora olha que entender, nós sendo pois justificados. O que é ser justificado pela fé? Irmão, nós estamos absolvidos, inocentes de todos os nossos pecados. Todos os nossos pecados nós estamos justificados pelo sangue de Jesus Cristo. Agora, prosseguindo, coloca no 5,6, eu vou fazer favor, irmão. 5,6, 6, para nós lermos juntos. Olha que palavra poderosa, ó. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. 7. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém nos morrer. 8. Mas Deus, pelo seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. 9. Olha que forte, irmãos. A certeza da nossa salvação. É só nós fazer isso aqui, ó. Tu, porém, vai até o fim. Logo, então Deus provou o seu amor sendo nós pecadores. Então Jesus morreu por nós, sendo nós pecadores. Ó, logo, muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, porque nós somos justificados pelo sangue de Jesus. Então, muito mais agora, sendo justificados, seremos por ele salvos da ira. Então, irmãos, se nós éramos inimigos, Jesus morreu por nós, e agora nós estamos reconciliados com ele, muito mais agora, nós estamos com Cristo. A Bíblia fala que nada pode nos separar do amor de Deus. 10. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então, nós temos a salvação
salvação da nossa alma está remida pelo sangue de Jesus. Só que Deus, Ele quer que todas as coisas vai bem para nós, não somente como bem-estar da nossa alma. A nossa alma está bem, só que Deus, Ele quer que nós desfrutemos de paz, saúde, alegria, nós venhamos descansar no Senhor. Então, quando nós começamos a entender esse amor de Deus pela nossa vida, essa graça de Deus que está sobre a nossa vida, eu nesse Romanos 5, irmãos, eu fico confortado, porque Deus fala literalmente assim: você está justificado dos seus pecados pelo sangue de Jesus Cristo. Agora, olha que palavra poderosa, irmãos. Romanos 5, deixa eu abrir aqui, 5:20, 5:18. Olha que palavra poderosa. Pois assim, como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato da justiça. Que ato de justiça foi esse? Jesus na cruz do Calvário. Por um ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Então quem recebe esta graça de Deus, irmãos, está justificado. 19. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Então, irmãos, o que aconteceu? Por causa da desobediência de Adão, todos foram feitos pecadores. Mas o que aconteceu agora? Assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa mudasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. 21. Para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Agora, o que eu quero chamar a atenção, no versículo 18, no final, fala assim: veio a graça sobre todos os homens, para a justificação da vida. E também nós fomos feitos justiça de Deus, pelo ato de justiça de Deus. 2 Coríntios 5:21. Eu quero falar essa palavra que é muito importante, que eu quero orientar os irmãos a declarar essa palavra, irmãos. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Irmãos, pelo ato de justiça de Jesus, nós fomos feitos justiça de Deus. Isso aqui é muito poderoso a gente entender isso. Então, irmãos, olha no seu espelho, olha na sua casa e fala assim: você, falando para você mesmo no espelho, você é justiça de Deus em Cristo Jesus. Nós somos justiça de Deus em Cristo Jesus. Irmãos, essa declaração de fé, você acreditando que você é justiça de Deus em Cristo Jesus, a Bíblia fala que com a boca se confessa para a salvação e com o coração se crê para a justiça. Então, esse ato de justiça de Deus, irmãos, ele é tão poderoso que ele nos dá uma vida abundante. Então, quando você começa a declarar isso, entendendo que você foi feito justiça de Deus por meio do ato de justiça de Cristo Jesus, então a justiça de Deus, ela começa a se manifestar na sua vida, em todas as áreas da sua vida. Então, você começa a declarar, então a vida que Deus tem para você, você vai começar o quê? Vai começar a manifestar na sua vida. Se você entender isso, se eu entender isso, e nós começar a profetizar, que eu falar para nós mesmos, Espírito, você é justiça de Deus em Cristo Jesus. E o inimigo querer acusar nós vem nessa palavra, 2 Coríntios 5:21, e fala: você é justiça de Deus em Cristo Jesus. Isso aí vai gerar saúde para nós, emocional, porque a justiça de Deus vai ser aplicada na nossa vida, porque é isso que Deus quer, que assim como o bem vai a nossa alma, também vai o nosso corpo e todas as coisas da nossa vida. Então a gente vai começar a declarar a palavra de Deus por fé. Então o justo virá da fé. Então a gente começa a atrair a vida que Deus tem para nós por fé, porque nós declaramos por fé, e a palavra falou: se você falar e não duvidar no teu coração, aquilo que você disser, fala que você vai comer dos frutos do seu lado, porque o poder da vida está no poder da língua. Então nós temos que fazer isso, começar a declarar a palavra de Deus, entendendo que nada, irmãos, nada pode nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus.
Então guarda essa palavra no coração, guarda esse versículo aqui que é muito importante, Romanos 5, ali se os irmãos lerem Romanos 5, eu aconselho ler Romanos 5, e também guardar esse versículo, profetizar isso na sua vida, lá no espelho. Você é justiça de Deus em Cristo Jesus, você é justiça de Deus em Cristo Jesus. Irmão, esse ato de justiça de Deus a nosso favor, Ele nos livrou de toda a condenação do pecado. A Bíblia fala que pelo ato de justiça de Jesus, nós estamos remidos de todos os nossos pecados. Então não aceita a acusação de um inimigo que colocar dúvida, porque a graça de Deus supera o ato de justiça de Jesus. Ele nos fez justos, Ele nos fez justos, nós somos justificados por Deus. Isso daí vai gerar saúde para nós, e também as bênçãos de Deus na nossa casa, na nossa família, profetiza na vida dos filhos também, que são herança do Senhor, amém? Irmãos, até aqui eu quero convidar a igreja, por gentileza, a se colocar de pé. Eu convido os irmãos a vir aqui na frente, irmãos. Eu quero convidar os irmãos para que nós juntos, nós venhamos orar para os nossos filhos, se apresentem as causas dos seus filhos em nome de